juíza do Super Sticker, né? A Cibele Isso mandou, mesmo. a Cibele mandou aí a matéria que eu falei do DCO, tá na tela. A Cibele mandou um super sticker que é 2 limõezinhos, Adriana. São 2 limões. Você percebe que são 2 limões? Pela desenho, né? É uma estética do YouTube. Ah, um é pequenininho. É, exato. São um limão grande e um limão pequeno caminhando aí ao Tocando estilo Tom carnaval, né? marchando. Marcha de carnaval. dançando. Com a cornetinha. Olha a Aham. cabeleira do Zezé. Essa música é Isso, com a proibida, Deus me livre. cornetinha. Quase que eu ia Obrigado, cantando a música Sibeli. proibida. E a companheira Lula Sem Chuchu, isso é muito bom. Se tornou um novo membro do canal. Lula sem chuchu, é isso aí. Companheira ou companheiro, né? Que você me corrigiu lá. Nossa amiga Lula sem chuchu, Nossa nossa amiga ou amiga. amigo. Nossa amiga quis. Não tem mais quis, né? Não tem mais com X, né? Mandou uns. Tornou-se membro. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal aqui. Membro bronze do canal. Obrigado, viu? Valeu. Torne-se membro, como fez a companheira ou companheiro Lula Sem Chuchu. Queria comentar, Adriana, você viu que o Lula esteve aí nos Estados Unidos, né? Deve ter visto aí muita notícia aí, né? E a gente tem visto assim, por exemplo, na imprensa burguesa, tudo que o Lula fez ou falou, a imprensa burguesa usa ou para atacar o Lula ou para tentar empurrar ele para a direita, para dizer que ele está lá para ser um capacho do Biden, né? E um setor da imprensa da esquerda, pequeno burguesa, também ultra esquerdista, ultra sectária, né? Fala que o Lula tá lá para fazer, porque ele é um candidato do Biden, né? Ele é um presidente capacho do Biden. Mas a gente tem visto que não é bem assim, né, Adriana? Pode falar, perdão. Não, o Lula ele veio com essa postura dele de fazer a conciliação, né? Ele fez elogios ao Biden e tal, mas as políticas que ele está indo atrás são totalmente contra o imperialismo, né? Então, tá difícil de descer aqui. O imperialismo não tá feliz com o Lula, não. Apesar dele estar fazendo essa política falando que está defendendo a democracia, elogiando o Biden, o fato dele ter falado que não vai mandar armas para a Ucrânia e que está tentando fazer um grupo de paz, né, com Índia, com China, os países que não são países imperialistas têm o direito de dar opinião sobre o que está acontecendo no mundo, é uma coisa que o imperialismo não quer ouvir, né? Exato. Então, é interessante, Adriano, que o Lula falou sobre a questão da guerra, né? É que a Rússia, ao contrário do discurso oficial do imperialismo, né? É que a Rússia não é o grande culpado da guerra. Ele fala que ele não concorda, né? Que, enfim, mas que a Rússia não é a grande culpada, né? E que é preciso dar condições mínimas para a Rússia acabar com a guerra, né? As condições mínimas, naturalmente, é retirar aí, né, as tropas da OTAN das fronteiras da Rússia, que está cercada pelas tropas da OTAN, né? E também as outras coisas também, parar de armar a Ucrânia, né? Retirar a proposta de colocar a Ucrânia dentro da OTAN e tudo mais, né? o que a gente queria ouvir era o Lula falando que apoia a Rússia, que a Ucrânia matou o povo no Donbás desde 2014, quando os Estados Unidos deram o golpe, que a Rússia tem o direito de se defender. Mas se ele falasse isso, ele não ia nem poder encontrar com Biden. Então, é a política dele, e é uma política que é muito importante, né? Alguém falando isso, falando que o Putin não é um ditador. Ele falou, a gente vê que o que ele falou incomodou tanto que teve uma matéria na Bloomberg que falou quem precisa de autocratas com um democrata igual ao Lula. Ah, é? que ele tá disfarçando aí que ele está junto com o imperialismo, mas não está, né? A Bloomberg reclamou, muitos órgãos da imprensa capitalista estão reclamando. E a outra coisa que ele está falando também é da soberania da Amazônia, né?
que eles estão insistindo na questão da Amazônia e tal, e o Lula continua, toda vez que fala da Amazônia, ele fala de soberania. Então, vamos ver, né? Mas, por enquanto, mesmo ele não tendo falado com todas as letras, só dele estar colocando a Dilma como presidente do BRICS, e falando que o Putin não é o único responsável, a gente queria que ele falasse que os Estados Unidos estão apoiando o nazista e que isso é um absurdo, mas é o Lula. Não dá para imaginar, né? Ele fala, nem até é difícil de imaginar ele falando isso. Só o que ele falou já me surpreendeu positivamente, né? Ele não ia ser recebido, não ia, provavelmente ia voltar para a cadeia se falasse isso. E outra coisa, são poucos os presidentes, né, de países aí que têm assumido essa postura de falar, de defender a Rússia tão abertamente. Além de aliados, claro, da Rússia, tipo a Bielorrússia, por exemplo, e outros países assim, a Venezuela, o Irã, né? O Irã e tal, que são países assim que também já sofrem todas as sanções possíveis, né, imagináveis do imperialismo, né? A China, por exemplo, já é muito mais diplomática, né? Apesar a China não tem essa postura, né? Apesar de também já estar radicalizando mais, porque tá vendo a situação, né? Mas realmente, para a gente acha que não é radical, mas para o imperialismo, o Lula está pertinho de estar sendo chamado de autocrata. Exato. E essa proposta do Lula, né, que ele chama de Clube da Paz, é uma proposta interessante. Eu não sei exatamente se já está definido certinho, mas ele quer organizar um grupo com lideranças de países que não estejam aí diretamente alinhados com a posição do imperialismo sobre a questão da Ucrânia, né, para fazer uma espécie de uma mediação aí e encontrar uma solução pacífica para o negócio. Então, entre os países seria o próprio Brasil, a China, a Turquia, a Índia, não sei se tem mais algum, né? Mas é uma coisa interessante, porque é uma espécie de uma, como se diz? De uma via aí de discussão dos problemas internacionais que não seja controlada diretamente pelo imperialismo, né? É isso mesmo. E tem uma notícia da CNN que é ótima, que ele fala que quando eles estão tentando colocar essa coisa do Bolsonaro, né, colocar a divisão da população, lulopetismo contra bolsonarismo, essa campanha que tem aí no Brasil de divisão do país, da população, ela aparece aqui também. Uhum. E aí ele deu uma boa, falou: o Brasil não é nem um pouco mais dividido do que os Estados Unidos são. É uma política que está acontecendo no mundo inteiro. Uhum. Deixa eu agradecer aqui os companheiros. A companheira Angelina Dias mandou um superchat falando uma coisa interessante. No livro de Emília Viotti, há cartas de senhores para outros senhores dizendo estar economizando com a mão de obra livre, ou seja, era mais barato contratar alguém, né, do que ter um escravo, né, que é sobre o tema que a gente estava falando antes, questão do salário mínimo. Obrigado, Angelina, valeu. Né? Agora, interessante isso daí, né, essa questão do Lula, né? Eu acho que além disso, esse negócio do Clube da Paz deu uma reação muito negativa do imperialismo, né? A imprensa burguesa tem divulgado uma entrevista, né, com o ex-embaixador, a imprensa aqui, né, brasileira, com o ex-embaixador dos Estados Unidos, que está falando aí que não tem como os Estados Unidos aceitar essa proposta, apesar de que eu não sei por que eles deveriam aceitar, se finalmente eles não estão sendo nem convidados para o negócio. Mas, enfim, né, ele fala... essa é uma ideia que o presidente Lula está falando com alguns dignatários europeus, pode falar com a Índia, com a Indonésia, como mencionou, mas o governo americano dificilmente vai aceitar esta proposta. Ele fala também, vai ser muito difícil que os Estados Unidos e a OTAN, que estão tão empenhados nessa guerra,
aceitem que se construa uma narrativa que dê uma porta de saída à Rússia, sem a Rússia desocupar os territórios, sobretudo da Crimeia. Acho difícil nesse momento avançar essa proposta. Ou seja, o imperialismo vai colocar todo tipo de barreira, né, para qualquer proposta aí que seja assim, que vá contra a guerra total à Rússia, né? E ele está falando que tem que conversar com o Putin, né? E o imperialismo está numa campanha de um ano, desde que começou a operação da Rússia, ou desde da campanha do Russia Gate, que foi desde da eleição do Trump e da Hillary, de falar que o Putin é o demônio, é o Hitler. Então, só do Lula falar que tem que conversar com o Putin já está humanizando a figura do Putin, que é o totalmente contrário que o imperialismo tem feito, né? Eles falam que não pode conversar com o Putin, que o Putin ele é tudo de ruim que existe no mundo. E o Lula chega aqui e fala, não, tem que conversar com o Putin, tem que conversar com Xi Jinping, tem que conversar todo mundo. E aí o imperialismo fica doido, porque eles não querem essa campanha. É óbvio que o imperialismo provocou essa guerra porque eles estão ganhando muito dinheiro com ela e tem muito interesse na guerra, né? Inclusive, essa questão da Crimeia é a questão que vai pegar, porque eles estão cogitando, eles vão dar os tanques para a Ucrânia. Agora, o Zelensky já pediu os caças, os aviões de caça. E eles vão falar que eles vão querer pegar a Crimeia de volta, e a Crimeia já fez o referendo, a maioria da população já votou que é parte da Rússia. Então, a Ucrânia bombardeando a Crimeia é a terceira guerra mundial, é guerra nuclear. Então, e, bom, antes da gente encerrar, só lembrando que o Lula fez